Olá, meus amigos, muito bom dia. Hoje são 28 de março de 2019. Retorno mais uma vez a essa tribuna política para falar de assunto político nacional. Coisas sérias pelas quais estamos passando. Meus amigos e minhas amigas, minha gente, estamos vivendo hoje, esses dias, momentos de muita turbulência na área política, desentendimentos entre o poder executivo e o poder legislativo, principalmente entre o presidente Jair Bolsonaro e filhos e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. No meu modo de ver, todos estão errados nesse assunto. Um atacando o outro, de uma forma que eu digo irresponsável, porque o objetivo dessas pessoas que se investiram na presidência da República, como deputado, como senador, como presidente da Câmara, o objetivo do mandato dessa gente é resolver os problemas pelos quais estão passando já há algum tempo. Não podemos permitir que esse tipo de insultos continue, porque vai com certeza terminar provocando uma crise mais profunda, e quem paga essa conta é o povo brasileiro, que não tem nada a ver com a vaidade, com a fogueira de vaidade do presidente da República, do presidente da Câmara e dos filhos do presidente, que se acham intocáveis, acham que são, porque o pai foi eleito, eles podem fazer qualquer coisa, atacar e achincalhar as pessoas. Meus amigos e minhas amigas, eu estou muito receoso, como falei na mídia anterior, de que estejam preparando o Brasil, o clima político, para uma intervenção e uma ditadura. Já existem pessoas que dizem aí que o presidente Bolsonaro é o escorpião da democracia. Pegou carona com a democracia para chegar presidente da República e assassiná-la, acabar com a democracia. Muitos dizem, eu prefiro não acreditar. Eu votei e ainda apoio o presidente Jair Bolsonaro, apesar de ter tido algumas decepções, como por exemplo a doação da base de Alcântara para os Estados Unidos. Antigo sonho dos americanos e sempre um pesadelo para o Brasil. Até que veio agora o golpe fatal com a doação da base para os americanos. É difícil se entender um início de governo onde o próprio presidente da República e sua família tropeçam diariamente em assuntos que não são de interesse nacional, mas que tornam sendo problema nacional, porque eles representam muito. É o presidente, é senador, é deputado, é vereador. Resta a essa gente se imbuir do sentimento da responsabilidade que eles buscaram e receberam. Que eles buscaram e receberam. O povo brasileiro não pode ficar refém dessa situação
que está sendo submetido. Temos lá a reforma da Previdência, temos também o projeto do ministro Moro para tentar, através de uma legislação mais rígida, acabar com a corrupção no Brasil e os crimes que diariamente se cometem aí nas ruas por criminosos comuns e pelas facções. Temos outras reformas que são necessárias, mas ora, se essas duas que são as principais ainda estão engateando, a Comissão de Constituição e Justiça foi indicado um deputado neófito de primeiro mandato, um menino que não tem experiência nenhuma e que Deus sabe o que vai acontecer. Minha gente, a verdade é que nós, o povo brasileiro, estamos no meio de um tiroteio que não estamos entendendo nem mesmo o porquê. Porque não está sendo a causa dessa briga. É incompreensível para o povo, porque o povo elegeu representantes para legislar e para governar. Não para brigar, não para lavar roupa suja em casa. Eu já previa que a eleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara não ia dar certo, porque Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro, dois parlamentares do Rio de Janeiro, nunca foram próximos, nunca se entenderam. Rodrigo Maia de uma corrente que se disse perseguida pela ditadura militar, e Jair Bolsonaro um defensor da ditadura militar que passou. Agora, como eu já disse, muita gente já disse que Jair Bolsonaro é o escorpião da democracia. Usou a democracia para se eleger e, segundo diz, está tratando de pôr um fim na democracia. Isso nos faz lembrar a Alemanha de Hitler. Hitler usou e abusou da Constituição da Alemanha de Weimar, uma Constituição democrática, para se alçar ao poder absoluto, máximo e absoluto da Alemanha, e fez os absurdos que fez. Não estou fazendo ilação com o presidente Bolsonaro, mas o clima democrático que ele recebeu, com que ele recebeu a faixa presidencial, dizem que está ameaçado. Falam aí na mídia. Eu espero que não, desejo que não. Porque a democracia eleitoral em que estamos vivendo no momento foi conquistada pelo povo brasileiro a duras penas durante 21 anos de luta pela democracia. Não é possível que agora um presidente eleito democraticamente facilite ou permita que a ditadura volte simplesmente. Muita gente acredita que isso possa acontecer porque o núcleo duro do presidente da presidência da República é de militares. Sabemos que os militares são patriotas, mas nunca se sabe o que deseja cada um deles. Qual a ambição e o desejo de cada um. Não é? O PT jogou na lama
toda a esperança que o povo brasileiro tinha em governos civis, civilizados e honestos. É tanto que está preso aí quantos elementos do PT. Será que a justiça está cega mesmo? Então, minha gente, a decepção do povo brasileiro contra um partido, com um partido que defendia com todas as forças um regime popular, democrático e social e beneficiando o povo brasileiro de todas as formas. Moral da história, aí em 12 anos de governo deixou o país na desgraça, com a recessão enorme, inflação já galopando. Felizmente o presidente Michel Temer usou Henrique Meirelles para reorganizar a área econômica do Brasil. E com essa política costurada e feita por Henrique Meirelles, o Brasil começou a reagir. Saiu da recessão, aplacou a inflação e estamos aí com os fundamentos da economia reagindo muito bem. O desemprego é que ainda vem muito lentamente se recuperando. Mas o trabalho que Michel Temer fez com sua equipe econômica foi muito importante para o Brasil e deu bons resultados. Meus amigos e minhas amigas, então, voltando ao assunto principal, essa briga do poder executivo com o poder legislativo, que ainda sobra um pouco para o poder judiciário, isso não se compadece com a situação real do povo brasileiro. O que o Brasil precisa mesmo, como já disse, é de entendimento, é de trabalho daqueles que foram eleitos para resolver problemas, não para criar problemas. Não para criar problemas. Sabemos que o temperamento do presidente da República é muito arrojado e que o presidente da Câmara não leva desaforo para casa. Então começaram a discutir, estão aí a ponto de provocar uma crise que só Deus sabe aonde vai terminar. Então é momento de todos se imbuírem das suas verdadeiras responsabilidades e começar a trabalhar de fato e de direito para tirar o país desculpem, para tirar o país da crise em que se encontra. Deus queira que saiamos desse início de crise ilesos, não é? Porque, como já disse, o núcleo duro do governo, é composto por generais, por militares, pessoas que são acostumados a mandar mesmo. E eu não acredito que, se houver uma crise que enfraqueça mesmo o poder executivo, que eles fiquem de braços cruzados. Agora eu peço a todos que observem a situação da Venezuela. A situação da Venezuela a forma que eles estão padecendo, o povo morrendo de fome e de enfermidades
por falta de remédio, por falta de alimentos, passando fome mesmo, um país que potencialmente é um dos mais ricos do mundo, que tem a maior reserva de petróleo do mundo conhecida, estão passando pelo miserê que estão passando. Isso foi provocado pelo Hugo Chávez e pelo seu sucessor, vice-presidente, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro que se apegou ao poder como um carrapato no couro do cavalo. Não larga, a não ser que seja arrancado. Meus amigos e minhas amigas, isso pode acontecer no Brasil. A mesma origem de Hugo Chávez tem Jair Bolsonaro, todos nas Forças Armadas, com um signo de autoritarismo muito forte. Com um signo de autoritarismo muito forte. Agora, de forma nenhuma podemos desprestigiar o poder legislativo. O poder legislativo é o poder da democracia. É a casa do povo e dos estados, onde as pessoas são eleitas para representar o povo e os estados. É, no meu modo de ver, em uma democracia, o poder intocável. Não se pode mirar o poder legislativo para desgastá-lo, para diminuí-lo. Isso é um ataque, se isso acontecer, um ataque direto à democracia. Como foi na Venezuela. A democracia foi sendo esganada até o ponto que chegou. Até o ponto que chegou. Povo de um país rico passando fome, desgraça, nas mãos de um ditador miserável, sanguinário, que não tem dó nem da própria mãe. Pelo poder ele é capaz de fazer tudo. Pelo poder ele é capaz de fazer tudo. E assim, minha gente, é qualquer ditador que sobe ao poder. Então nós não podemos permitir que algo dessa natureza aconteça no Brasil. Antes que as coisas se encaminhem efetivamente para esse lado, temos que acordar e dar uma freada de arrumação na situação, para que não se descambe para uma ditadura. Eu conheço muito bem o Poder Legislativo, convivi lá por 40 anos. É um poder ameno, é um poder onde a maioria de seus membros, ao contrário do que dizem, procuram levar para suas bases, para os recantos mais remotos do Brasil, alguma coisa do poder central, porque o Brasil é centralista. O Brasil chama-se uma república federativa, mas não é uma república federativa. O Brasil é como se fosse um estado único. A União concentra as riquezas do Brasil. E os parlamentares é que tentam diuturnamente levar um recurso através de emenda para um município, para outro, para um estado, para outro. E assim, dessa forma, qualquer município aí mais aprofundado no interior do Brasil, de qualquer estado, qualquer obra federal que exista foi através de emendas parlamentares. Que se assim não fosse, minha gente, nada da União chegaria aos estados e municípios. Nada. Então nós temos que respeitar profundamente o poder legislativo, porque é o poder essencialmente da democracia.
vamos dizer, a coluna principal de uma democracia é o poder legislativo. É o poder legislativo que ele foi forjado na democracia e tem um espírito democrático. E é isso que acontece. E nós que conquistamos a democracia, a um alto preço, temos efetivamente que estar atentos para não deixar que a mesma fuja da nossa mão, escorregue pelos dedos. Então, minha gente, a minha palavra aqui hoje foi para dizer que é lamentável essa briga fabricada, sem fundamento, do presidente da República com o presidente da Câmara. É bom que os dois saibam que eles são investidos de altas e grandes responsabilidades para com o Brasil, para com o povo brasileiro. E deixe de brigas sem proveito, porque eles estão investidos em poder republicano. Não é uma briga pessoal entre eles. É gente, que Deus nos ajude e que não embarquemos em brigas pessoais e que desarmonizam o poder e colocam em risco a democracia e afligem nossa população. Muito obrigado.